Beleza. Bom dia a todos aí. Estamos ao vivo no nosso simpósio de Métodos Numéricos em Engenharia 2021, que está vinculado ao programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Nossa pauta de hoje aí, né? Durante a manhã nós teremos as apresentações dos trabalhos dos alunos das 4 linhas do Métodos Numéricos em Engenharia da UFPR, né, da Universidade Federal do Paraná. E aí, a cada 15 minutos, hoje, nós teremos um trabalho de um aluno que está sendo desenvolvido no Métodos Numéricos. O primeiro trabalho de hoje vai ser do aluno Ramon Macedo Corrêa, que é orientado pelo professor Marcos Arndt e professor Roberto Daledoni. Então, durante toda a manhã, nós teremos a apresentação dos alunos, e à tarde nós teremos a apresentação de diversas novidades aí do Métodos Numéricos. Então, teremos uma mesa redonda, 1h30, a partir das 2, de meia hora, a apresentação das linhas de pesquisa, e no final nós fazemos um encerramento com um fechamento sobre o Métodos Numéricos, sobre a evolução do Métodos Numéricos e o que a gente espera para o futuro do Métodos Numéricos. Então, Ramon, fica à vontade com a sua apresentação, seja bem-vindo ao SMNE, parabéns pelo trabalho. Então, vou colocar você aí, você está ao vivo para todo mundo aí que nos assistindo agora ou depois. Todo mundo deixa seu comentário aí, deixa sua curtida, compartilhe esse link, que ao longo do dia inteiro nós estaremos aqui com vocês. Ramon, bom dia, fica à vontade aí, rapaz. Bom dia, professor, bom dia a todos aí. Então, conforme meu nome é Ramon, então eu vim apresentar o trabalho intitulado O Método Modificado da Função de Green Local aplicada à equação de Poisson. Então, eu tenho a orientação do professor Marcos Arndt e do professor Roberto Daledoni Machado. Essa é relacionada à minha tese de doutorado, no caso. Então, eu vou começar dando uma pequena introdução sobre o método modificado da função de Green local, falar um pouquinho da equação de Poisson especificamente, um pouquinho da formulação do método de Green, os resultados numéricos, os comentários finais e as referências principais do meu trabalho. Então, começando com a introdução, o método modificado da função de Green local ele foi proposto aí no final dos anos 80, no começo dos anos 90, e ele foi descrito como um método híbrido que tenta acoplar o método de elementos finitos, né, o MEF, e o método de elementos de contorno, o MEC. A proposta do método modificado da função de Green local é aproximar o tensor de Green para o operador diferencial em questão, resolvendo um sistema auxiliar de domínio. Essa aproximação do tensor de Green é posteriormente usada como uma solução fundamental para esse operador diferencial, numa formulação mais parecida com elementos de contorno. E a gente aproxima esse tensor de Green usando elementos finitos, no caso. A maior vantagem do método modificado da função de Green local é que ele pode ser empregado em qualquer problema, mesmo sem o conhecimento prévio de uma solução fundamental ou de uma função de Green, para aquele operador diferencial. E a principal característica do método é que ele tem boa aproximação para o potencial ou para os deslocamentos, né, para as variáveis primárias em todo o domínio e para os fluxos normais, do fluxo normais ao contorno ou as tractions, as variáveis secundárias que a gente tem no contorno do problema. Então, a equação de Poisson, ela é um problema que pode ser descrita através de um problema de valor de contorno, né, em que a gente tem um operador diferencial no domínio, né? Esse B seria uma fonte de excitação no domínio, sob condições de contorno, né, de Neumann aqui e de Dirichlet, na região dos contornos, nos contornos de Neumann e Dirichlet. Então, a equação de Laplace, né, ou sua generalização, a equação de Poisson, ela tem aplicação em diversos problemas da engenharia, por exemplo, potenciais elétricos, potencial gravitacional, vibração de membranas, velocidade mecânica dos fluidos e fluxo de calor em regime permanente. Então, é uma equação que é aplicada a diversos problemas de engenharia, né? Então, por isso que a gente está começando trabalhando com ela. E aqui agora entrando na formulação do método Green, se a gente utilizar a sentença de resíduos ponderados, usar a função de Green, usar essa função G como uma função de ponderação e considerando essa função G como uma solução fundamental, a gente consegue escrever
a equação para pontos internos, a equação a gente consegue um sistema integral para pontos internos através dessa expressão aqui. Essa expressão é a mesma expressão de elementos de contorno, à exceção a esse operador adicional alfa, que é um operador de Neumann adicional que a gente prescreve para o problema, para que a gente fuja da singularidade da solução fundamental. E ele é um operador convenientemente escolhido, que a gente escolhe ele, atribui ele de modo que ele não influencia a resposta do problema. Então, é necessário que a gente tenha dois problemas auxiliares para a gente obter as funções de Green. Então, no primeiro problema auxiliar, a gente tem primeira fonte de excitação delta de Dirac no domínio, né? Sujeita a essa condição de contorno aqui. A gente, então, define uma nova variável Q de P por essa expressão, que seria uma parcela de fluxo fictícia. E considerando, então, essa nova variável e considerando as condições de contorno da função de Green aqui, a equação anterior, a equação integral para pontos internos, pode ser reduzida a essa expressão aqui apenas. Lembrando que G é uma função, é uma função de Green, B é a fonte de excitação do domínio e Q seria o fluxo fictício no contorno. Né? Agora a gente tem que ver um segundo problema auxiliar, né? Que é quando a fonte de excitação está no contorno, então o estado auxiliar tem que respeitar essas equações aqui. Considerando esse segundo problema auxiliar e tomando o limite de um ponto interno Q maiúsculo, que aqui a gente está considerando Q maiúsculo um ponto de domínio e Q minúsculo um ponto de contorno. Então, tomando o limite de um ponto de domínio quando ele tende a um ponto de contorno, a gente consegue escrever a equação para pontos de contorno através dessa expressão aqui. Tantas as expressões de domínio e de contorno podem ser... A gente pode aplicar a técnica residual de Galerkin nela e pode transformar aquele sistema aquelas equações lá nesses sistemas aqui. Então, um sistema para o domínio, em que o D aqui são os deslocamentos ou potenciais no domínio, Q são os fluxos no contorno e B é o vetor de fonte no domínio. Enquanto o B seria os potenciais ou deslocamentos no contorno. Então, essas matrizes A, B, C, D, E, F podem ser encontradas a partir dessas expressões aqui. Notem que a matriz, a gente está considerando as funções de interpolação de domínio psi e as funções de interpolação de contorno φ. Então, note que a matriz A e a matriz D, elas dependem apenas das funções de interpolação de domínio. Quer dizer, a matriz A depende apenas das funções de interpolação de domínio, a matriz D depende apenas das funções de interpolação de contorno. Elas podem ser encontradas pelo produto interno das funções de domínio e de contorno. As demais matrizes dependem de aproximações do tensor de Green. Aí, para obter, então a gente precisa aproximar os tensores de Green para conseguir obter essa matriz e conseguir resolver esses dois sistemas aqui. Como a gente aproxima o tensor de Green? Então a gente projeta o tensor de Green em espaços formados pelas funções de aproximação de domínio psi e as funções de aproximação de contorno φ. E a gente resulta nesses dois estados auxiliares aqui, esses dois problemas auxiliares. Quando a fonte está no domínio e quando a fonte está no contorno. Esses dois problemas podem ser resolvidos usando, por exemplo, a técnica residual, usando o Galerkin. Assim a gente aproximaria esse tensor de Green usando elementos finitos. Pode ser usado outras técnicas, mas a gente tem usado elementos finitos para aproximar eles. Então, é possível mostrar que aquelas expressões podem ser transformadas nesses sistemas de N equações aqui, e a gente consegue obter os tensores de Green aqui. Essa matriz K é a matriz de elementos finitos, a matriz K' é a matriz de elementos finitos, a matriz K' é uma matriz diagonal relacionada ao operador adicional alfa. E a matriz D, A e D são as matrizes que eu tinha mostrado anteriormente. Resolvendo esse sistema, a gente tem as aproximações do tensor de Green
uma vez computadas as aproximações do tensor de Green, a gente consegue resolver os sistemas para pontos de domínio e de contorno sem maiores dificuldades. Então, mostrando um resultado numérico, o primeiro exemplo, o exemplo que eu modelei aqui foi uma membrana quadrada de lado L. Eu considerei aqui o lado unitário, então L igual a 1, sujeita a uma fonte no domínio, né? De tal modo que a equação convergente é essa daqui. Então, a fonte no domínio seria dada por essa expressão aqui, sujeita a essas condições de contorno. Esse problema tem uma solução analítica conhecida, mostrado aqui no fim do slide. Então, como medida de erro, eu usei uma aproximação da norma do L2, descrita nesse artigo do Kahn, aqui é Tchau, de 2021, que é uma aproximação da norma do L2. E eu resolvi o problema usando elementos finitos e usando o método Green, sempre para malhas de domínios equivalentes. Então, aqui a gente tem os resultados de potencial, essa norma por potencial no domínio, né? Então, como a gente pode ver, o erro de potencial no domínio no método Green, em vermelho, foi inferior ao MEF em azul, em todo o domínio. Para todas as malhas que a gente trabalhou, a taxa de convergência dos dois é similar, mas o erro do método Green é um pouco inferior ao do MEF. Outro resultado que eu mostrei aqui são os fluxos obtidos no contorno, onde x igual a 1. Tá? Eu fiz aqui um resultado com uma malha 5x5, regular 5x5, então comparando os resultados do método Green com o MEF. Aqui comparando a solução analítica em verde, né? Comparando com a solução analítica, a gente pode ver que o método Green tem resultados bem mais precisos. Os valores nodais são praticamente exatos. A interpolação não é exata, mas o valor nodal é exato, então, e ele se aproxima bastante da resposta analítica, enquanto as respostas de MEF estão um pouquinho mais afastadas da solução analítica, mesmo usando uma mesma malha de domínio. Né? Aqui eu plotei os resultados também para pontos internos, tá? No método Green, comparando aqui a solução analítica e depois comparando aqui os resultados para várias malhas. E aqui dá para se notar que a solução vai convergindo, né, para a solução analítica, conforme a gente vai fazendo o refinamento de malha. Por fim, os comentários finais, então, né, as respostas do método Green, então, aqui a gente teve resultados melhores que o MEF para esse problema específico, tanto para o potencial no domínio quanto para o fluxo no contorno. E a ideia para pesquisa em si é a gente trazer técnicas de enriquecimento baseadas no método de elementos finitos generalizados e no método de elementos finitos generalizados estabilizado, pegar essas técnicas de enriquecimento e trazer para o método modificado da função de Green local. Na verdade, eu já tenho alguns resultados nesse sentido, mas eu acabei não trazendo aqui hoje, mas a gente já começou essa implementação e as aplicações futuras a gente vai trabalhar com outros problemas de equação de Poisson, especialmente quando a gente tem alguma singularidade, e alguns problemas de estado plano também, especialmente problemas que a gente possua alguma singularidade. Aqui estão as minhas referências principais. E gostaria de agradecer aí as instituições que apoiam a gente financeiramente. Maravilha, parabéns pelo trabalho aí, Ramon. Muito bacana todo o desenvolvimento que você está fazendo na tua tese aí. Boa sorte para a continuidade do teu trabalho, tá? Vamos adicionar aqui já a próxima aluna, né? A aluna Daniele Mirai. Dani, tá por aí? Quiser abrir a câmera, já está no ar, já está ao vivo.